Introdução. Eu pulei o sumário, tá? Mas assim, são 28 capítulos. E nós estamos no primeiro, na introdução. Objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes. As ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja, o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante deste código divino, submete-se à própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se proteger, sejam quais forem suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas por questões de dogma. O que é o dogma? Artigo de fé indiscutível da Igreja, isto é, regra filosófica pela qual a Igreja impõe e procura justificar certos pontos de sua crença em que a fé se sobrepõe à razão. Voltemos. Então, assim, a gente sempre teve dogma como, assim, regras absolutas, né? Regras rígidas, mais ou menos assim. Se o discutissem, as seitas teriam encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Assunto que eu trato em todas as minhas exposições, em todas as nossas conversas. Para os homens, em particular, esta é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública. O princípio de todas as relações sociais, baseadas na mais rigorosa justiça, é, em resumo e acima de tudo, o caminho da felicidade que virá, uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Quem é que está em busca da felicidade? Aqui tem a resposta. Aqui tem o caminho para a felicidade. Tá? Quem é que tem dúvidas sobre as circunstâncias da vida particular ou pública? Aqui a gente tem as respostas. Tá? Quem é que discute a justiça? Opa! Quem é que tem dúvida se isso é justo ou não, se aquilo é justo ou não? Opa! Aqui a gente encontra a resposta também, tá? E o mais importante, quem é que tem dúvidas ou pensamentos ansiosos a respeito do futuro? Quem é que se preocupa com o futuro? Opa! Uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Então, tem uma pontinha que está contando aqui também. Todo mundo admira a moral evangélica. Falam de sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam confiados no que ouviram dizer, ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Mas poucos a conhecem a fundo, e nem mesmo a compreendem ou sabem deduzir dela as consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas. É por isso que eu adoro as traduções da Petit, porque são de fácil entendimento, tá? Isso que ele está dizendo é a verdade. Gente, os evangelhos, tá? Que os evangelhos bíblicos são a base desta obra aqui, ok? E o que acontece? É como se Kardec, junto com os espíritos, com a orientação dos espíritos, tivesse pego os evangelhos da Bíblia e tivessem traduzido de um modo que a gente seja capaz de entender, tá? E realmente a maioria das pessoas tem dificuldade tanto de pôr isso em prática como de acompanhar a leitura porque não entendem o que é falado. A forma alegórica, o mistério que a linguagem encerra, fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces sem as compreender, isto é, sem delas tirar nenhum proveito. Quantos não conhecemos que fazem uma leitura das preces ou uma reza
repetida e sem pensar naquilo que está dizendo. Quantos não conhecemos que fazem assim, tipo, Pai nosso que seja o seu santificado, seja o vosso nome, nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja até como seu plano de cada dia, amém. Sem saber o que está falando, sem pensar em cima daquilo, sem raciocinar o que está pedindo, sem raciocinar para onde que vai, sei lá eu mais o que, né? Ou que canta para Deus, mas também não raciocina o que está dizendo, o que é que está escrito tudo naquilo. Qual que é o proveito que tem uma prece dessa forma? Capítulo 27 responde essa questão. Os ensinamentos morais passam despercebidos, espalhados aqui e acolá, em meio a grande quantidade de narrativas. Torna-se assim impossível compreendê-los como um todo e fazê-los objeto de uma leitura ou de meditação em separado. Então, se a gente pega a Bíblia, que foi escrita pelos homens, mesmo que possa ter sido orientada pelos espíritos superiores, por Deus, pelos anjos, por quem quer que seja que cada um acredite, mesmo que tenha todo esse envolvimento, a Bíblia foi escrita por homens, tá? A gente vai estudar a história da Bíblia, vai contar como que surgiu a Bíblia. De qualquer forma, o que acontece? Como todos os ensinamentos morais estão espalhados por ela, com uma linguagem difícil para a maioria das pessoas, consequentemente, a compreensão desses ensinamentos passa a ser difícil também, tá? É por isso que a gente tem inúmeras religiões, mesmo que sejam todas essas baseadas na mesma Bíblia. Tá? Não vou falar que isso também não acontece com o Espiritismo, porque cada vez que um entende diferente do outro, o que está escrito aqui, monta-se um novo centro. E, gente, isso é ruim? Não. É um monte de gente, cada um falando a sua língua, mas todos indo para um caminho comum, todos indo para o mesmo lugar, que é para Deus. Entendeu? Que é para a bondade, para a justiça, para o amor, para a caridade. Então, assim, não tem problema que tenham inúmeras religiões, inúmeros centros espíritas, inúmeras seitas. O caminho é um só. É bem verdade que foram escritos tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes suprime a simplicidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. O mesmo acontece com os ensinamentos morais isolados, reduzidos às suas mais simples expressões proverbiais. Não são nada mais que lições que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse pela ausência das particularidades e circunstâncias em que foram pronunciadas. Para evitar tais inconvenientes, unimos nesta obra os trechos que podem constituir, por assim dizer, um código de moral universal, sem distinção de cultos. O que eu acabei de falar? Não tem essa diferença. A gente pratica a religião que a gente quiser, mas aqui a gente tem um código de moral que serve para todo mundo. Por isso que eles falam que o Espiritismo é filosofia, é doutrina e é religião. Mas nada impede que as pessoas sigam o Espiritismo como doutrina, como filosofia e tenham sua outra religião. Nas citações conservamos tudo o que é útil ao desenvolvimento das ideias, tirando apenas as coisas desconhecidas que não se prendem ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, eu não sei como se lê, bem como a divisão em versículos. Mas ao invés de nos determos em uma ordem cronológica, sem real utilidade neste caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente, conforme sua natureza, de maneira que possam ser diferenciados tanto quanto possível uns dos outros. A ordem de numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantida para consulta, se for necessário. Foi apenas um trabalho material que, isolado, teve somente uma utilidade secundária. O essencial foi colocá-lo ao alcance de todos por meio da explicação das passagens de difícil entendimento e o desenvolvimento de todas as consequências com o objetivo de aplicação às diferentes circunstâncias de vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Todas as vezes que eu faço uma exposição, eu pego um trecho do Evangelho, de algum livro, e eu vou comentar, eu sempre falo: e aí?
Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? O que que esse trecho, o que que esse ensinamento traz para mim? O que que eu posso fazer de diferente na minha vida com esta fala, com este pensamento, com este ensinamento? Tá? Como fazer? Como mudar? O que fazer? O que mudar? Tá? Então, aqui eles deixam várias explicações, inclusive desenvolvendo essas consequências para que a gente possa aplicar nas diferentes circunstâncias da vida. Muitos dos assuntos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são de difícil entendimento. E muitos até parecem absurdos devido à falta de uma chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Gente, essa chave a gente pode traduzir como tradução, tá? Porque assim, como se fosse uma senha. Então, assim, falta uma senha, uma password, para que a gente coloque ali e que a gente consiga entender o que está sendo falado naqueles escritos. E qual que é essa senha? É esse aqui. Essa chave, essa decodificação, tá aqui. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, e como também será ainda melhor reconhecido mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Encontram-se em toda parte vestígios dele nas escrituras, nas crenças e nos escritos. E é por isso que, ao abrir novos horizontes para o futuro, lança uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado. Para completar cada ensinamento, reunimos algumas instruções escolhidas, entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam sofrer uma influência pessoal ou do meio, enquanto as diversas origens de onde vêm provam que os espíritos dão seus ensinamentos em todos os lugares e que não há ninguém privilegiado nesta relação. Depois tem uma nota de Kardec que eu vou ler por último. Esta obra é para o uso de todos. Qualquer um pode dela extrair os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas, especialmente, encontrarão nela as aplicações que lhe dizem respeito. Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante de uma maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, pois cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la, aconselhado por seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do evangelho. Então, veja bem, se fosse a voz de uma única pessoa, nada impediria que esta voz fosse conturbada pelos pensamentos, pelas opiniões, pelas ideias, pelos sentimentos, pelas sensações, pelo que se passasse com esta única pessoa. Mas como que esta obra foi feita? Com a compilação de várias mensagens vindas de vários cantos diversos do mundo, de várias pessoas, intuídas por diversos espíritos. Quando a gente fala no espiritismo em espírito, está muito relacionado ao que o evangélico chama de Espírito Santo e ao que o católico chama de santo, tá? Está muito relacionado. É apenas uma forma diferente de se falar a mesma coisa. Eu vou ler agora, só vou repetir mais uma vez essa última frase. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do evangelho. Eu vou ler para vocês a nota de Kardec. Poderíamos, sem dúvida, fornecer sobre cada um dos assuntos um número muito maior de comunicações obtidas em muitas outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos.
Mas devemos, antes de mais nada, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar nossa escolha às que, pela base e pela essência, se enquadram mais especialmente no plano desta obra, reservando para as publicações posteriores as que não pudemos publicar. Quanto aos médiuns, evitamos nomeá-los. Na maior parte, foram os próprios médiuns que não quiseram ser identificados, e por conseguinte, é oportuno não fazer exceções. Aliás, os nomes dos médiuns não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Isto seria apenas uma satisfação do amor próprio, do ego, com o qual os médiuns verdadeiramente sérios não se preocupam, pois compreendem que, sendo seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não aumenta em nada seu mérito pessoal, e que seria ingênuo tirar vantagem de um trabalho de inteligência para o qual apenas prestaram um concurso mecânico. Por isso que o nome é médium, né? É um medianeiro, é um intermediário, é um elo, algo que liga uma ponta à outra, é um meio da coisa, né? Então, assim, tanto o começo e o fim poderiam se ligar sem o médium. Esse médium tá aí para auxiliar. No caso, somos nós. Faço parte dessa turma, mas não da turma que escreveu o Evangelho, evidentemente. Beijo grande.